A questão da padaria é impressionante, cara. Eles fornecem pão para padarias no entorno porque eles não utilizam luz. Eles furtam a luz da Light, que é a nossa distribuidora lá, né? Eles não utilizam água. Eles furtam a água da SEDAI. Eles não utilizam farinha, eles roubam a farinha. Eu quero falar agora sobre isso. É do Achismo TV, um vídeo. A violência sempre esteve fora do controle, é uma indagação ao Rodrigo Pimentel. E é um quadro lá dentro do Achismo TV, que é um quadro Histórias. Muito bom, por sinal. Até o Sargento Sacramento, deu uma entrevista lá sobre uma história narrada aqui no nosso canal em 2021. Teve uma entrevista lá no Achismo em 2025. Sucesso também, porque é uma história muito boa. É a história de maior audiência aqui do nosso canal. Acho que tem 8 milhões de visualizações. E lá no Achismo já está com quase 1 milhão também. Apesar de a história ter acontecido em 2018, eu acho. Algo assim. Bom, vamos aqui então entender, né, nas palavras do Rodrigo Pimentel, o real problema do Rio de Janeiro. O canal é Achismo TV. Vamos reagir. Polícia no mundo utilizando essa arma, só a polícia do Rio de Janeiro. E por muitas vezes essa arma aqui já salvou nossa equipe. Eu tenho uma gratidão pelo BOPE, eu devo tudo ao BOPE, né? Eu sinto falta assim, cara, assim, eu não queria estar lá até hoje não, pelo amor de Deus. Mas assim, é um ambiente de muita camaradagem. O BOPE tem muito problema, logicamente tem. Mas de forma geral, são pessoas motivadas, entusiasmadas, profissionais de polícia, focados 100% na atividade policial. Mas eu tenho uma teoria que eu não coloquei no papel. A origem de todos os problemas do Rio de Janeiro é habitacional, tá? Vamos lembrar aqui alguns episódios do Rio de Janeiro, final do século XIX, a Prefeitura do Rio de Janeiro faz um projeto urbanístico, transformar o Rio de Janeiro numa Paris dos trópicos, né? E também acabar com a dengue, com a febre amarela, com a malária, né? Retificação de ruas, colocar casebres abaixo. É o livro curtiço, correto? E aí, para onde vai todo mundo? Favela, meu irmão, favela, né? Então o processo de favelização do Rio de Janeiro começa aí, e ponto final. Tem a história também do pessoal que vinha da Guerra de Canudos, que não recebia salário, e estabeleceu ali do lado do Ministério da Guerra, favela da Providência, aguardando também uma providência em relação ao soldo, né? Tem também isso. Mas a origem dos problemas do Rio de Janeiro é habitacional. Tem gente que pode dizer assim, mas antes do problema habitacional tinha dengue, a malária e febre amarela, porque isso causa a reação do Estado em botar os casebres abaixo. E a dengue está no Rio de Janeiro até hoje, meu irmão. Estamos falando aí de quase 200 anos e a dengue está lá, matando gente até hoje. Os relatos históricos é que o cara saía para trabalhar de manhã e quando voltava, o cortiço dele estava no chão. E não tinha aviso. Para onde que eu vou? Não é problema meu. Te vira. Então, aí começa a nascer as aglomerações nas encostas do Rio de Janeiro, sabe? E ao longo de décadas, até hoje, cara. Bom, nas palavras do Pimentel, o grande problema do Rio de Janeiro é habitacional. Problema habitacional é problema de polícia ou é problema de prefeitura? Problema de prefeitura, cara. Se a prefeitura não faz a parte dela, se o governo federal não faz a parte dele, você colocou somente o braço polícia para resolver um problema que, cara, não vai resolver. Não vai resolver, infelizmente. Como que você resolve hoje, em 2025, uma cidade com 1.400 localidades dominada por facção criminosa? Como você consegue resolver favelas com um volume de gente ali formando um escudo pro tráfico de drogas? E aí, cara, eu vou aproveitar esse gancho para tratar um ponto que está sendo muito falado na mídia agora, mas que isso já é um efeito antigo, que é o tráfico de droga abandonando, ou melhor, abandonando e não vão abandonar, né? Deixando de ser a maior receita do tráfico não é mais a droga, é a exploração de território. E aí você não tem que até, de repente, mudar a nomenclatura, porque não é mais tráfico. É exploração de território, que nós aprendemos e diferenciamos chamando de milicianos. Hoje, a favela do Comando Vermelho explora a internet, explora o gás, explora transporte. O gato, né? A Net Gato, como é que é o nome? GatoNet. GatoNet. Essas atividades de exploração territorial, porque eles têm um domínio bélico, ele tem arma, e ele impõe a ordem naquele local ali,
Eles estão cortando sinal de internet. Está dando prejuízo em operadora de internet. Se eles estão fazendo tudo isso, é porque deixaram um ambiente propício para ele, a ausência do Estado. Porque tem a população ali. O que é melhor? Vamos lá. Eu tenho numa favela 80 mil pessoas. Eu posso ter 10 mil viciados. Dá um lucro do cacete. Mas eu tenho 80 mil que consomem gás, porra. Eu tenho 80 mil que consomem internet. Porra, por que eu vou atuar só com 10 mil se eu tenho 80 mil para explorar? É uma matemática simples que o filme Tropa de Elite 2, que foi em 2010, contou pra gente. Perdão. Contou pra gente contando a história da milícia. Só que hoje, em 2025, o Comando Vermelho tem como principal objetivo isso. Explorar a internet, explorar gás, explorar coisas que, além do tráfico de drogas. É difícil, cara. É a herança maldita de vários prefeitos. Porque nesse ponto aí, nós não precisamos nem falar de droga. É uma outra atividade. É a vertical dos caras de exploração territorial. Como se fosse uma empresa, um grupo empresarial, tem a parte do tráfico, tem a parte do armamento, esse sim, vindo da fronteira, que tem que ter uma atuação do governo federal. Mas por ter arma, por ter domínio, ele explora o resto. É difícil. Vamos lá, continuando. Se o inquérito policial da Polícia Federal sobre a morte de Anderson e Marielle for correto, eu duvido que seja correto, mas se for correto, a morte de Marielle é em função de um problema habitacional, de uma ocupação de encosta, é o que está no inquérito policial, tá? Então, assim, o Rio de Janeiro sofre um problema. E o Comando Vermelho, ele se estabelece nessas áreas de favela, pô. Se essas pessoas estivessem vivendo em periferias com um mínimo de dignidade, com saneamento básico, com ruas amplas, uma rua ampla é uma rua onde a polícia consegue passar. Olha isso. Vamos lá. Parei não, mano, volta. Por favor. Você não sabia, né? Você não precisava, não era obrigado a saber. Um monte de casinha aqui, né? Aí, ó, você tem uma casona aqui em cima, ó. Porra, bem... Uma vistona bonitona, né? Porra, de quem deve ser essa casa aqui, grandona aqui, ó, bonitona, ó. Parede grandona, ali em cima deve ter maior visual, uma piscinona, altona, vários andares. Provavelmente é do dono do morro, né? Como é que a polícia chega aqui em cima pra pegar o cara, irmão? O cara tem a vista privilegiada aqui, ó. Isso aqui é o que? A lagoa? Isso. E pro outro lado ele deve ver o quê? São Conrado, né? O maluco tá lá no topo, no maior casarão. A prefeitura não viu isso sendo construído, né? E a prefeitura ia fazer o quê? Fazer nada, né? Vai fazer contigo no teu bairro aí, se tu tentar construir. Vai se lascar. Aqui, quem manda são os caras, rapaz. Eles podem fazer o que querem. Vamos lá, continuando. Ó. Tamanho da estrutura. É igual a estrutura do Peixão, pô. Aí. Caxangão, lá em cima no morro. Meio-dia, 11 da manhã, o sol tá na diagonal. É noite. Porque a rua tem 20 metros de profundidade. Não tem esgoto, não tem iluminação. Se a Rocinha tivesse uns 50, 60 prédios de 12 andares, com unidades habitacionais de 60 metros quadrados, né? Com servidões de 20 metros, a polícia não precisava aplicar ali 1.000 homens, aplicava 15 homens só. E o Comando Vermelho não ia conseguir ficar ali. Correto? Então o problema da Rocinha não é um problema de polícia, não é um problema social, é um problema de habitação, saneamento básico, iluminação urbana. Ah, que papo de esquerda? Não é papo de esquerda, meu irmão. É que o Comando Vermelho não vai conseguir sobreviver num ambiente com ordem. Não é a cara dele. O Comando Vermelho precisa de beco. Precisa de beco para sobreviver. Eu preciso deixar claro uma mágoa que eu tenho. Quando você está muito empenhado em combater os problemas, você não quer pesquisar e entender o problema. O atual secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, é o Vitor, delegado federal,
Ele está preocupado em entender. Ele lançou uma operação ano passado chamada Ordo, Operação de Ordem. E em muitas das favelas onde a polícia atuou, não tinha maconha e cocaína. E ele chegou lá e descobriu que tinha terreno irregular, o Comando Vermelho fabricando casas, produzindo casas em larga escala, milícias produzindo casas, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro, pela primeira vez de forma corajosa, ela se organiza para derrubar essas casas, faltando inclusive pouco tempo para as eleições, tá? Com todas as mágoas que eu tenho com o Eduardo Paes, ele teve uma coragem do cacete. Ele colocou mais de 200 casas do Comando Vermelho abaixo, na favela da Maré. O Comando Vermelho... Porra, Pimentel, faz comigo não. Porra, tu acabou de falar que o cara fez essa parada e faltando poucos meses da eleição. O cara só queria manchete no jornal, irmão. Calma aí, pô. E outra coisa, ele teve lá na Rocinha, quebrou parte do muro da casa do Johnny Bravo e a casa continua lá, irmão. Todo mundo sabe que a casa tá lá. Quebrou. É igual a casa do Peixão. Eu quero ver o prefeito e a polícia mostrar o antes e o depois. E mostrar só o terreno, só o entulho. Por que mostrar um monte de polícia derrubando um muro, quebrando uma piscina? Tem que saber se tirou tudo. Se ficou só um terreno com entulho. A casa do Johnny Bravo, o Eduardo Paes tem que mostrar isso. Agora, foi ali, escolheu uma favela estratégica, deu um prejuízozinho ali e depois? Foi combinado, não foi? E outra coisa, como é que a prefeitura entra dentro da favela da Maré e sai derrubando casa? Tá estranho, não tá não? Então, assim, cara, beleza, é um avanço, mas calma aí, porra, vamos olhar pro negócio da forma, né, com mais crítica, porque, porra, não é crível. Não faz sentido. Vamos. Construindo casas para alugar. Eles lotearam algumas áreas, desmataram parte ali do parque e começaram a vender. Imagina, cada morador pagando R$1.000 por mês, o Comando Vermelho arrecadando só em aluguel, naquela comunidade, R$200.000 por mês. R$2.400.000 por ano, só de aluguel. O Comando Vermelho resolvendo o problema habitacional do Rio de Janeiro, que a prefeitura não resolveu. Resolvendo, porque o Comando Vermelho coloca a casa num preço eventualmente mais barato que Minha Casa Minha Vida, sabe? E às vezes de qualidade superior, sabe? O sequestro de carros... No Minha Casa Minha Vida, tanto a milícia quanto o Comando Vermelho tomou as casas e cobra aluguel, pô. São Gonçalo, vários lugares, os caras tomam a casa e falam, ó, a partir de agora é 500 conto aluguel aqui. E o cara arrecada um montão. Realmente, essa entrevista é sensacional. O Pimentel é sensacional, dispensa comentário. E traz vários elementos para que a gente possa refletir e contribuir. O caso da Marielle eu deixei passar, mas a provocação inicial é o caso da Marielle. O caso da Marielle, o que o Rony Graça falou? Irmão, era uma área com potencial de lote de 100 mil cada lote, daria X mil, mas o dinheiro não está aí. O dinheiro está na implantação da milícia. Porque quem tem o território tem a exploração do povo e ainda tem o eleitoral. Imagina você ter um território com 80 mil pessoas. Pô. Será que interessa os políticos? Se o Comando Vermelho tem 75% das favelas do Rio e dentro das favelas do Rio tem 3 milhões de habitantes, faz as contas aí quantos votos o Comando Vermelho tem. Porra, gente, vamos tocar no problema real aqui. Os caras vão fazer dinheiro, vão lavar dinheiro, mas eles também vão ter o político na mão. Porque o político quer 75%. Quer, quanto que dá, mano? 2 milhões, né? Vai dar 2, 3, vai dar isso. 2 milhões e 100, né? Quase, né? 25, mano, volta e me olha com a cara. Mano, volta, vai dar 2 milhões e 250. Vamos lá. Porra, tu tem calculadora aí, guerreiro. Não fica me olhando essa cara, não. Pô, mas... O mesmo trabalho que dá pra tu me olhar com cara de assustado, dá pra você ir na calculadora rapidão, pô. Entendam? Então, cara,
O Comando Vermelho tem 2.200.000. Que ele pode chegar ali para um grupo político e falar, ó, vou ordenar aqui na minha favela, vocês são fechamento. Agora, trabalha essa pauta em política pública pra gente. Porra, o problema é muito maior do que parece, né? No meio disso, tá o Estado deixando o caos funcionar para que eles controlem o território e o político depois usufrua dos acordos. Continuando o vídeo. Sempre aconteceu, não com essa força que nós temos hoje. Hoje, em favelas de facções, você tem o gerente da cocaína, o gerente da maconha e tem o gerente do sequestro de carro. Tamanha a importância que as facções estão dando para isso hoje. E isso, em algumas favelas, é quase que todo o dinheiro que eles arrecadam. Porque o Rio de Janeiro é a cidade onde mais se roubam carros no mundo. Nós temos uma média aí dos últimos 20 anos, que mantém aí essa média, de 80 carros roubados por dia. É uma média bem ruim. Isso é notificado, tá? Tem um subnotificado também. Aquele rapaz do motoboy lá, do iFoods, que a moto dele foi roubada, e ele nem vai à delegacia, ele já vai na favela desenrolar. O que é uma covardia da facção. Pegar um trabalhador desse, que sobrevive com iFoods, com Uber Eats, e o cara tem que pagar R$1.500 para ter a moto dele de volta, sabe? Esses caras são os fascínoros, sabe? São um bando de filha da puta. O traficante vai devolver. Mas outra pessoa vai ser roubada. E eles vão comprar um fuzil. Mas que se dane, eu vou pagar. Como resolver tudo isso? Chamar o Rio de Janeiro para conversa, chamar todo mundo que participa disso. O Rio de Janeiro sabe exatamente hoje quanto da economia no Rio de Janeiro, do PIB do Estado, vem da cultura. A gente estabeleceu aí na década de 90 que 5% do PIB do Rio de Janeiro é cultura. Cinema, Projac, teatro, carnaval, né? Bom, se eu consigo identificar quantos por cento da economia do PIB do Estado é cultura, eu tenho que identificar quantos por cento do PIB do Estado é facção. Porque a economia da favela, hoje, ela tá de fato toda na mão da facção. Olha aqui. Eu duvido desse número aqui, cara. 12 milhões só na Rocinha? Mas se você for jogar no ano aí, né, dá 144 milhões. Taxas cobradas por criminosos aumentaram em cerca de 20% de 2013 para 2024. Ou seja, muito acima da inflação, né? Quem vai reclamar, irmão? Parceiro, igual o Tropa de Elite. O Rocha fala pro cara, não, realmente não é justo 50-50 não. A partir de agora vai ser 90-10. 90 pra mim, 10 pra você, guerreiro. E bateu no cara e matou o cara. Isso aí tá reproduzindo o que acontece na prática. E aí, avançando, a outra imagem fala, crime organizado brasileiro fatura 146 bilhões em um ano. Cara, nós acabamos de reagir a um vídeo que a polícia bloqueou 6 bilhões. Mano, Walter, mostra essa imagem, por favor, de novo. A polícia tá comemorando que bloqueou 6 bilhões. Mas os caras faturam 146. Porra, mano, pegamos nem 5%. E esses 146 bilhões compra todo mundo, da polícia à maior corte que existe. Compra todo mundo, do pé à cabeça. É muito dinheiro. E vou te falar uma coisa. Isso aqui certamente está calculado, cara. Vamos considerar que não tá. Nós estamos falando de 5% do PIB. Do PIB não. Da arrecadação do governo federal. Que é 3 trilhões. 3 trilhões, né? Vezes 5 dá 15. É difícil, hein, cara? Deve ter mais que isso movimentado. Dinheiro. Quanto que fatura a maior empresa brasileira por ano? Um questionamento interessante. Pelo menos para mim é. Não sei para você. Imagina aí a maior empresa brasileira. Mano, Walter, qual seria a maior empresa do Brasil? Petrobras, Banco do Brasil, Vale. Qual o faturamento dessas empresas? Se for menos de 146 bilhões, irmão, o crime organizado é o maior negócio do Brasil. E o Estado está informando isso pra gente. O Fórum de Segurança está informando isso pra gente. E o que o Brasil faz, cara? Nada. Fala, mano, volta. Bom, agora é minha vez agora de
brilhar. A Petrobras tem uma receita estimada de 511. Aí, em segundo lugar, 511 JBS... milhões? Milhões? Não, milhões. Bilhões, desculpa, bilhões. JBS, depois 23, isso aqui são dados de 23, tá? 363, Banco do Brasil 269 e Raízen Combustíveis 245. Bilhões. Bilhões. Beleza. E o crime organizado fatura aí números próximos dessas empresas. Cara, temos que olhar um olhar diferente. E o Pimentel, como sempre, faz a gente, refletir e abrir. Porque assim, cara, queremos resolver ou não queremos? Queremos resolver? Então temos que olhar para esses dados. Vamos salvar o Rio e tentar salvar o Brasil? Aí vem o governo federal, apresenta um programa lá, um pacote lá para segurança pública que não atua, que não ataca esses problemas aí, cara. Não vai resolver. Bom, continuando. O borracheiro paga, a padaria paga, o motoboy paga. Eles têm aplicativos próprios, né? Eles montaram assim sistemas de transporte próprios lá, mototáxi e tal. Eles não deixam, por exemplo, que alguns aplicativos saiam da favela com passageiro, né? Só o deles pode sair. TV a cabo, eles colocam um superfaturamento no bujão de gás que pertence à esposa de um traficante. Eles possuem suas próprias empresas reguladas pela Anatel. E olha, depois de denúncias de exploração do serviço de internet por organizações criminosas, os moradores têm se tornado reféns de provedores clandestinos controlados pela criminalidade. A questão da padaria é impressionante, cara. Eles fornecem pão para padarias no entorno porque eles não utilizam luz. Eles furtam a luz da Light, que é a nossa distribuidora lá, né? Eles não utilizam água. Eles furtam a água da SEDAI. Eles não utilizam farinha. Eles roubam a farinha de um caminhão de carga. Então o pão fica 25 centavos. Um pão francês no Rio de Janeiro custa em torno de 60 centavos a 70 centavos. Eles praticam 25. Evidente que o pobre vai comprar o pão deles. Você vai explorar o território em tudo que ele possa oferecer. Você pode, inclusive, estabelecer uma marca de cerveja. A partir de hoje, eu não quero que você tome mais a cerveja X nem Y. A partir de hoje é só a cerveja tal, que o distribuidor é meu amigo, e ele vai montar uma distribuidora, e aí você vai dominar. Vai ter um monopólio da cerveja daquela marca, naquela comunidade. Então, assim, aí você tem 70 mil moradores, 50 mil moradores, né? Então, a possibilidade de ganho é infinita. Você tem a questão também de cartório, né? Você vai construir uma laje. Como é que eu vou ter certeza da posse? O Estado não vem aqui. Quem me vendeu essa laje tem autorização de fazer um papel? Né? Onde essa firma vai ser reconhecida? Quem vai brigar pelo meu direito em caso de uma discussão com o vizinho? Vou usar a associação de moradores. A associação faz isso, mediante um dinheiro. Mas agora a associação pertence a eles, correto? Então olha como é tudo confuso. Eles são a justiça, eles são o ICMS, eles são o IPTU, eles fazem tudo. A espera de um milagre. Eu acho que o Rio de Janeiro está diminuindo de tamanho, né? Assim, o Rio de Janeiro, onde eles não atuam, está cada vez menor. É uma área que vai do Grande Meia, um pedaço do Grande Meia, avançando até o centro da cidade, e depois você vai em direção ao Leblon até o Recreio de Bandeirantes. Essa parte aí é uma bolha que está protegida ainda das facções. O restante não. O Comando Vermelho, ele não aceita mais ficar... O Recreio não está mais protegido não, cara. Muitos lugares desse aí não estão protegidos. Vamos lá. Leme tem favela, Copacabana tem favela, Leblon tem favela, todos esses lugares têm favela. Do Leme ao Pontal tem favela. A questão é o seguinte, ali no Leme tem 2 favelas, acho que ali é terceiro comando. Não sei por que é terceiro comando. Por que não invadiram ali ainda? Deve ter uma boa proteção ali. Aí tu pega as outras favelas, tudo comando vermelho. Rocinha, comando vermelho. Cara, tem favela. Os caras só estão ali, explorando a parte deles. Deixa o Estado cuidar das ruas, que também tomam uma surra para furto, para roubo de veículo, tomam uma surra do cacete. E os caras ficam lá dentro do território, explorando tudo isso que o Pimentel acabou de mostrar pra gente. Por que essa região é uma bolha que o Pimentel está dizendo? Porque os caras, dentro desse acordo, né, que se não é um acordo combinado, você vê isso funcionando na prática. Tem troca de tiro em Copacabana?
Porra, não tem operação, como é que vai ter tiro? Antigamente tinha. Lá em São Gonçalo eu via no jornal. Hoje não tem. Por que o Comando Vermelho não toma as favelas do 3º Comando? Como é que é o nome aqui? No Leme. Sabe? Babilônia? Acho que é Babilônia e Chapéu Mangueira. Por que não toma? Talvez porque se tiver guerra de facção ali no Leme, vai chamar a atenção, a polícia vai ter que fazer alguma coisa. Cara, eu não sei o que tem, irmão. Secretário de Segurança Pública, comandante da PM, Rodrigo Pimentel, qualquer outro. Vocês estão convidados a responder essas perguntas aqui. Então, a questão é o seguinte. O Rio inteiro, pelo tudo que eu estou ouvindo no Pimentel, por tudo que eu acompanho diariamente nos jornais, todos os vídeos que a gente repercute aqui, que a gente reage, dá o entendimento para mim e para você, muito provavelmente, que o Rio tá na mão deles. Pô. Então é isso. O Rio tá na mão dos caras. Quando volta, o computador tá sem fonte. A bateria tá acabando. Beleza? Vamos lá, mano. Deixa o vídeo ali que enquanto isso eu vou terminando o vídeo. Comando Vermelho e 3º Comando só nas suas favelas. Eles querem atuar nas periferias. Inclusive, eles estão avançando com as barricadas. E a barricada é muito mais que um obstáculo ao caveirão. Muita gente acha, Pimentel, mas a barricada é a forma que o Comando Vermelho tem de evitar a entrada do blindado. Já foi lá na origem. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a barricada é somente um símbolo. Ó, meu território começa aqui. Daqui pra cá é tudo meu. Daqui pra cá tu vai pagar pra mim a taxa que eu exigi de você. A barricada hoje, você não pode receber o SAMU, a limpeza urbana da Conlurb, não pode receber o Uber, o 99, o táxi. Ninguém passa pela barricada. Sabe que eu fico muito triste, cara, assim, eu falei pra você lá fora, segurança pública deveria estar fora da polarização política do Brasil. A gente podia guardar a polarização pra questão da economia, de como vai ser realizada a ação de educação, mas pra segurança pública não, porque as pessoas que estão morrendo estão na periferia, viu, cara? Quem mais morre no Brasil de latrocínio é periferia. É triste. Mas é isso. Excelente vídeo, parabéns pro Achismo TV, parabéns pro Rodrigo Pimentel. E tem material aí para que você reflita e forme a tua opinião. E vamos aguardar a evolução, né? Vamos aguardar a evolução. Mano, volta, você tem esperança? Primeiro, deixa eu perguntar para ele, você acredita que a nossa classe política vai resolver isso aí? Digite 1. Se você acredita. Se você não acredita, claro, digite 2, né? É isso. E você, mano, volta. Digita o quê? Cara, a esperança é a última que morre. É muito difícil, é improvável, mas a gente tem que se apegar ali a talvez 1%, 0,00001% de chance de ter jeito, sim. Eu quero acreditar nisso, na verdade, mas obviamente não vem só por conta de um ou outro governante, né? O camarada falou aqui, Glauber, no momento que a maioria da galera que tá digitando aqui é 2. Um camarada falou aqui que o Joel falou lá no Inteligência, cara, uma coisa, um fato até difícil de acreditar. Rafael Martins, ele é membro do canal, vou agradecer a ele, ele falou assim, ó, Fala Glauber Podcast, o Joel disse que no Inteligência Limitada, que em Fortaleza estão cobrando R$30 de taxa das do Job e dos flanelinhas. Então, assim, é até difícil de acreditar numa informação dessa. Pô, mas não é difícil. Não é difícil. Não é improvável, não é impossível, né? Ô, mano, sabe por que não é difícil? Porque é o seguinte, irmão. Os caras estão expandindo para lucrar em todas as áreas que eles podem. A do Job vai passar batido por quê, irmão? Quem garante a segurança da do Job? São eles, então pagam uma taxa. Quando a do Job tiver um problema, chegar um malandro lá e der problema pra ela vai reclamar com quem? R$30? R$30. Tá no lucro, porra. Ela vai cobrar 300, vai pagar uma taxa de 10% e lucrou 270 e vai ter zero prejuízo, porra. O camarada falou aqui, Glauber. A polícia vai resolver o problema dela? Se ela for lá na delegacia? Dificilmente. Os caras vão? Sim. Porra, tu não pagaria não? Cobrando 300, pagar 30? 10%? Ah, mano, o Walter já tá pagando. Mano, o Walter já pensou em trabalhar no Job. Eu pego ele sempre. 10% tá razoável pra tu, né, mano, Walter?
Pô, Glauber, pô, brincadeira. O camarada falou que isso é uma taxa diária, tá? R$30 é uma taxa diária. Ih, Então- tá pagando pouco, porra. A do Job fatura 1.500 por dia. Paga só 30, mas não é do Job no que fatura 1.300, né? Tem do Job de todos os valores, né? É. Mano, volta e já tá pensando aí, né?